A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, uma tarde abençoada para você em nome de Jesus. Convido você para acompanhar comigo na leitura do Evangelho de João. Vamos estar lendo do capítulo 6, versículo 33 em diante, amém? Jesus vai falar sobre o pão que desceu do céu, que é Ele, todos nós sabemos. E ele vai dizer, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, o Senhor, dá-nos sempre desse pão. Quando eles disseram isso, pessoal, os religiosos disseram isso, eles estavam em busca do pão físico, eles estavam achando que era um pão físico que eles iam comer, um pão que seria similar àquele fruto da árvore da vida que os nossos pais comeram e padeceram, morreram espiritualmente. Pessoal, mas ele não estava falando disso, ele estava falando que a palavra dele é espírito e vida. Aqui ele está falando, ensinando a eles que o pão, que no caso eles estavam achando que era um pão, na verdade era uma palavra. Palavra que ele estava ensinando a eles, pessoal. Ele estava ensinando a eles com toda a paciência, ensinando que o evangelho dele, a palavra dele era o pão da vida. Aqui ele está ensinando a eles porque eles achavam que era de fato um pão que eles iam comer, iam viver e assim eles iam viver eternamente, como se esse pão da vida que desce do céu fosse algo que eles fossem comer e retornassem ao estado primordial, entendeu? Mas não, Jesus está falando de uma palavra. Porque a nossa carne, pessoal, desde o momento que a gente se tornou carne e sangue, a gente vai morrer. A gente tinha algo, uma essência nova de uma matéria diferente, uma matéria espiritual. A gente deixou de ser uma matéria espiritual elevada para se tornar carne e sangue. Já que a gente se tornou carne e sangue, a nossa carne só tem um destino. Foi o próprio Senhor que deu esse destino para a nossa carne. O que vai morrer não somos mais nós, pessoal, mas a nossa carne. Tá vendo essa casca aqui que tá falando com vocês, que tem olhinho castanho, que tá com sobrancelha e cabelinho? Essa casca aqui vai morrer. Mas o que eu sou, pessoal, não é mais nesse corpo, entendeu? É aqui dentro. Pessoal, a carne vai morrer, mas o espírito vai permanecer para sempre. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés... Opa, perdão. Eu li o versículo 32, mas é o 35, pessoal. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo que o Pai me dá virá a mim, e que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Só até aqui mesmo, irmão, só até aqui no versículo 40, do 35 ao 40. Pessoal, o que ele está falando aqui? E que Jesus está falando aqui, que ele é o pão da vida, pessoal. Ele está falando que aquele que crê nele não terá fome, não terá sede, não passará pela morte eterna, pessoal, porque vai ressuscitar no último dia. O espírito e o corpo vão se tornar um só. Vai se tornar um corpo espiritual, vai deixar de ser um corpo físico. Pessoal, e me escuta, a gente aqui do cristianismo tem o costume de dizer que fulano que faz besteira aqui na terra, quando morrer, a alma dele vai ficar lá no inferno, sendo atormentada. Pessoal, não é isso. Olha o que Jesus está falando, aquele que crê em mim,
que verdadeiramente acredita em mim, eu vou ressuscitar no último dia. Pessoal, o espírito e o corpo vão se tornar um. Tanto que ele disse que os que vão para a morte eterna vão morrer para sempre, pessoal. Vão deixar de existir. Eles não vão ter a ressurreição, condenação. Eles vão ressuscitar para condenação, para morrer para sempre. Essa é a verdade aqui que ele está falando. Ele está falando que ele é a vida eterna, pessoal. Aquele que não tiver nele vai perecer para sempre. Não vai ter direito à salvação. Não vai ter o direito de herdar a terra incorruptível que vai descer do céu, a Nova Jerusalém. Ele está ensinando que o evangelho dele, para aquele que crê que ele é o Filho de Deus, que ele é o pão vivo que desceu do céu, pessoal, aqui ele está prometendo a vida eterna. Vida eterna, pessoal, vai viver num futuro eterno aqui na terra, sem ver a morte para sempre, a morte eterna. Pessoal, porque são duas mortes. A morte da carne, que é a morte da matéria que todos nós vamos passar, e a morte eterna. Pessoal, aqueles que forem passar pela morte eterna é abraço. Pessoal, pessoal, Jesus Cristo falou, muitos não querem crer. Ele falou que iam ter os que iam crer e os que não iam crer. A gente não vê isso hoje em dia, não tem muitos que não querem crer por causa de orgulho e vaidade. Pessoal, vão perecer por causa de orgulho e vaidade. Eles não querem crer na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Azar deles que não querem crer. Pessoal, por que eu digo isso? Paulo, você é melhor que todo mundo. Pessoal, não é isso. Eu li e criei. É o meu direito. Vamos supor que eu faça uma coisa com vocês. Vamos supor que eu prometa algo para vocês. Mas se vocês... E eu meio que dê para vocês uma norma. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso com vocês. É uma promessa minha, eu prometo. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso com vocês. Para vocês, por vocês. Beleza? Aí eu dou alguma coisa para vocês, uma promessa. E vocês têm a livre escolha de agir conforme eu orientei vocês a agir e agir o contrário. Quando vocês agem ao contrário, vocês não estão acreditando no que o irmão Paulo promete. E alguns vão crer. E esses que vão crer vão ter uma vitória. Com Jesus é a mesma coisa, pessoal. Jesus prometeu a vitória eterna, a vida eterna, para aqueles que crerem nele. Tem muitos que dizem que não é nada disso, que é tudo obra do acaso, que é tudo folclore, escolheram não crer. Paciência. Naquele dia, esse tipo de pessoa não pode exigir de Jesus aquilo que Jesus prometeu para aqueles que creram nele. É simplesmente isso. Pessoal, a palavra de Deus sempre vai bater no teu ego. Não adianta correr para a esquerda, correr para a direita. A palavra de Deus vai bater sempre no nosso ego, pessoal. E eu estou me incluindo também. Pessoal, ele falou, você crê ou você não crê? Se você não crê, meu amigo, o problema é teu. Resolve com ele quando ele chegar aí. Deus abençoe você. Guarda essa palavra no teu coração. E o Senhor Jesus abençoe você. E lembrando, ele é o pão da vida. Ele é a única verdade que tem na face dessa terra. Todos aqueles que vêm antes dele são ladrões e salteadores. E disso aí tem muitos. Tem muitos roubando a sanidade de vocês, roubando a fé de vocês, roubando tudo aquilo que vocês... roubando tudo aquilo que vocês têm. Tá? Não deixa roubarem tua fé, não. Deus abençoe. Guarda ela no teu coração. Vamos fazer bom uso da palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que vale a pena. E
No que depender de mim, esses malandros vão tudo trabalhar. Deus abençoe vocês. E eu, como pessoal, muitos dizem que eu tenho vocação para ser pastor. Pessoal, se eu for pastor, minha função aqui é defender vocês desses assassinos espirituais aí, que estão matando o espírito de vocês. No que depender de mim, vou tratar vocês muito bem, vou levar a palavra para vocês, vou cuidar muito bem das minhas ovelhas. Vou defender minhas ovelhas desses lobos aí que adoram matar as pessoas com a palavra, adoram matar a fé das pessoas. Porque eles não têm fé na vida deles, pessoal, a vida deles está acabada, eles querem destruir a fé de vocês. Mas no que depender de mim, eu vou cuidar de vocês, porque eu não vou deixar minhas ovelhas perecerem diante desses mercenários aí. Deus abençoe você, guarda essa palavra no teu coração e eu te amo em nome de Jesus. Amém.